Então, vamos a mais uma questão de química envolvendo propriedades da matéria. Ela diz o seguinte: indique nos gráficos temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Escreva os estados físicos da matéria. Defina se é um gráfico de aquecimento ou de resfriamento. Defina se é um gráfico de substâncias, de uma substância ou de uma mistura. Vamos lá aos pontos. A primeira coisa que nós vamos fazer, que eu acho que é a mais simples, é definir onde é o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos para o primeiro gráfico aqui. Sólido. Depois eu tenho o líquido. Depois aqui eu vou ter o gasoso, certo? Beleza. Qual seria a temperatura de... Onde seria o ponto? Aqui nesse gráfico aqui é o ponto mesmo. Onde seria o ponto de fusão? A passagem do sólido para o líquido, né? Então, essa faixa aqui onde a temperatura é constante é o meu TF. Certo? E onde aqui eu tenho o meu temperatura de ebulição? Aqui, onde eu tenho TE. Beleza? Então, aqui eu tenho TE. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Beleza? Ok. Escreva os estados físicos da matéria. A gente já escreveu aqui sólido, líquido e gasoso, tá? Defina se eu tenho um aquecimento ou um resfriamento. Bom, se eu tenho um aumento de temperatura ao longo do tempo, eu tenho um aquecimento. Então, aqui a gente pode classificar como sendo um aquecimento. Beleza? Então, eu tenho aqui um aquecimento. Beleza? É uma substância ou uma mistura? Característica de substância. Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Então, aqui, ó, eu tenho patamares de temperatura quando eu tenho a mudança de estado físico. Então, aqui eu tenho uma substância. Beleza? Essa daqui seria uma substância. Vamos para o outro gráfico aqui. Deixa eu só escrever aqui a palavra substância. Ótimo. Agora vamos para essa aqui. Circule a temperatura de fusão e ebulição. Primeiro vamos definir onde estão meus estados físicos para que eu possa ver onde está a fusão, temperatura de fusão e de ebulição. Então vamos aqui, ó, sólido, líquido e gás. Beleza? E gasoso. Temperatura de fusão. Passagem do sólido para o líquido. Então, ela está aqui. É nesse patamar, aliás, é nesse patamar aqui. Não é constante, tá? Então, aqui eu tenho o meu TF. Beleza. Onde eu tenho o meu TE? Líquido para o gasoso. Então, aqui eu tenho o meu TE. Ótimo. Agora, onde eu tenho... Primeiro, essa aqui, com o tempo, a temperatura está diminuindo. Então, eu estou resfriando. Então, eu vou colocar aqui resfriamento. Vou colocar só um simplificado. Seria resfriamento, tá bem? Ela é de uma substância ou de uma mistura? Característica de mistura é que a temperatura de fusão e de ebulição não é constante. Como não é constante nem aqui, eu posso classificar como mistura. Lembrando que tem algumas misturas que ou o ponto de fusão ou o ponto de ebulição são constantes, mas nesse caso aqui não é nenhum dos dois, tá? Então, eu tenho uma mistura. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a questão. Curte o vídeo, deixa lá nos comentários as dúvidas. Se inscreva no canal se ainda não.